Conversa de bastidor com Bela Megali. Oi, Bela, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Ô, Bela, algum advogado ainda tinha expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes não traria um voto duro como foi o voto apresentado hoje? Débora, eu falei com vários advogados, eles esperavam um voto duro, mas não tão duro quanto veio o voto do ministro Alexandre de Moraes. Havia uma expectativa, primeiramente, que fosse um voto menor, de 3 horas, acabou sendo um voto longo de 5 horas. Um voto muito didático, em que o ministro Alexandre de Moraes expôs ponto a ponto as provas que pesam contra cada um dos réus envolvidos na trama golpista. Então, foi muito detalhado. Ele fez uma apresentação de mais de 60 slides, detalhando as conversas ali da trama golpista, deixando claro o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro como líder da tentativa de golpe. Inclusive o Moraes destacou isso, uma série de momentos, usou a palavra líder, né? E logo no início ele enterrou a esperança de absolvição que alguns réus mais otimistas, Débora, tinham sim sobre a possibilidade de investigados envolvidos no julgamento. O general Augusto Heleno e o Paulo Sérgio, generais, inclusive tinha uma forte torcida ali das Forças Armadas, que viam ali, torciam para que, era mais torcida do que, na verdade, ver elementos, né, para absolvição. Mas logo no começo do julgamento, o ministro Moraes também já enterrou essas esperanças. E agora quem vira ali a luz no fim do túnel, ou a única luz no fim do túnel para os réus, Débora, é o ministro Luiz Fux, que já sinalizou que vai abrir divergência. Não há entre essas defesas a crença de que ele virá com uma absolução absoluta em relação a algum dos réus. Existe principalmente a esperança de que ele possa unir crimes, avaliar que há ali um espaço para a união de alguns dos 5 crimes aos quais os réus estão respondendo, e também veio uma surpresa positiva na avaliação dos advogados dos réus, do ministro Flávio Dino. Tinha uma expectativa que ele viesse muito parecido com o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive na dureza das penas, e o Dino sinalizou que vê o papel diferente em cada um, né, dos envolvidos, que inclusive deve calibrar uma pena menor para os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio e também para o deputado federal Alexandre Ramagem, todos bolsonaristas ali de carteirinha, Débora. Ô, Bela, e aquela estratégia do ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, de rifar o Bolsonaro, né? O advogado disse que o general tentou demover Bolsonaro de qualquer intenção golpista. Isso não foi suficiente para convencer o ministro Alexandre de Moraes da inocência do general, né? Pois é, a gente até falou disso na semana passada, né, Carol? Foi um dos pontos altos, vamos dizer assim, na primeira semana do julgamento, foi essa defesa do general Paulo Sérgio, que disse que ele tentou demover o Bolsonaro de medidas de exceção. Então, ao mesmo tempo que ele tentava absolver, né, o seu cliente, o advogado jogava o ex-presidente Jair Bolsonaro aos leões, admitindo a tentativa de golpe de Estado. Agora, o Moraes não se convenceu em momento nenhum desse posicionamento da defesa do general Paulo Sérgio. Inclusive, ele destacou que o Paulo Sérgio era alinhado, palavras de Moraes, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e fez questão de detalhar a atuação do ex-ministro da Defesa em vários momentos do governo ao longo de 2022, que foi o ano eleitoral. O Moraes detalha como foi a atuação do Paulo Sérgio, especialmente contra a credibilidade das urnas. Então, ele destaca que o Paulo Sérgio atendeu o pedido de Bolsonaro para atrasar aquele relatório das Forças Armadas, que já mostrava a idoneidade das urnas, já mostrava que não havia fraude, e depois
classifica de esdrúxula uma nota que o Ministério da Defesa solta em novembro daquele ano, falando que o relatório das Forças Armadas não apontava fraudes, mas também não podia garantir que não houve fraudes. E mais um ponto que o ministro Moraes faz em relação ao Paulo Sérgio é que há o relato de que ele mesmo teria apresentado uma segunda minuta que abriria espaço para uma tentativa de golpe de Estado. Então, ele fala que não há ali nos autos nenhum elemento que prove a tese da defesa de que ele tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro dessas iniciativas de exceção, Carol. Bela, a gente não tem muito tempo, mas eu queria te ouvir, saber se tem já alguma pista sobre os votos dos demais ministros, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Na verdade, existe, eu até falei isso com 2 advogados hoje, e eles consideram que o voto da Carmen Lúcia é uma incógnita, mas ela tem um histórico de seguir os votos do relator Alexandre de Moraes. Então, acho que isso já pode ser uma pista que a gente pode dar para o nosso ouvinte, Débora. Na leitura que eu faço, acredito que não existe chance de absolvição em relação ao voto da ministra Carmen Lúcia. Ela pode fazer alguma divergência em relação a penas também, na linha do Flávio Dino, mas absolvição, creio que não haverá por parte da ministra. E o ministro Cristiano Zanin, ele foi o primeiro, na verdade, a divergir do tamanho das penas dos envolvidos no 8 de janeiro. Então, ele também é uma esperança dos réus de que possa calibrar ali a dosimetria das penas, mas não muito abaixo do que virá no tom do relator Alexandre de Moraes. Acredito que virá uma diferença, sim, que as penas tanto da parte da Carmen quanto do ministro Zanin, podem ser um pouco menores em relação a réus que têm provas um pouco mais frágeis ou que não têm tanta participação nesse momento final ali da trama golpista, como o próprio Flávio Dino destacou, falou do distanciamento do Heleno, da saída do Ramagem do governo, mas avalio que não tem chance nem da ministra Carmen e nem do ministro Zanin absolverem nenhum dos réus. Bela Megali, muito obrigada, viu? Beijo, até quinta. Obrigada a você, a Carol, aos ouvintes, e até quinta-feira.